Vamos voltar a falar sobre Estados Unidos e Venezuela. Tem notícias quentes relacionadas a isso. A Alemanha elevou o tom e diz que Estados Unidos destroem a ordem mundial. China fala em violação, inclusive. Quem está conosco neste momento é o ex-embaixador Roberto Abdinur, ao vivo aqui para conversar conosco sobre essa situação. Olá, embaixador. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pois não. Vamos lá, vamos começar por essa notícia mais quente, que é o posicionamento da Alemanha neste momento, embaixador. O presidente da Alemanha criticou duramente a política externa dos Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump. Ele pediu ao mundo que não deixe a ordem mundial se desintegrar em um covil de ladrões onde os inescrupulosos pegam o que querem. Como é que o senhor vê esse posicionamento da Alemanha e, aliás, como que o senhor está enxergando esse ataque que aconteceu dos Estados Unidos à Venezuela? Bom, em primeiro lugar, esse posicionamento da Alemanha é extraordinário, porque a Europa, de modo geral, tem reagido a algo timidamente aos abusos do Trump. Então, essa manifestação de um país importante como a Alemanha é muito importante e é uma denúncia muito, muito clara, muito forte das barbaridades que o Trump está cometendo. Agora, em relação à Venezuela, permita-me fazer um ligeiro retrospectivo histórico. A doutrina Monroe foi lançada pelos Estados Unidos em 1823, um ano depois da independência do Brasil, para defender o continente de novas intervenções europeias. Não deu em nada, porque houve, sim, muitas intervenções europeias até o final do século XIX, da própria Espanha, que tentou reconquistar o México, da França, da Alemanha e outros países. Houve bloqueios marítimos à Venezuela, à Colômbia, ao Rio da Prata e por aí foi. Então, a doutrina Monroe teve um efeito simbólico, mas não teve um efeito prático até a virada do século. Agora, em 1904, veio o coronário Roosevelt, que pregava não apenas a defesa do continente, mas o direito dos Estados Unidos de intervir na região. E os Estados Unidos intervieram ao longo do século XX em diversas ocasiões na América Central, no Caribe, em Cuba, etc. Mas não intervieram militarmente até hoje na América do Sul como tal. Intervieram politicamente, apoiaram um golpe militar durante a Guerra Fria e por aí foi. Então, a diferença entre a doutrina Monroe original e a doutrina Donald de Donald Trump é que esta é uma doutrina agressiva que não reconhece a soberania, a independência dos países e se reserva o direito de intervir política, econômica e militarmente. Agora está assumindo a tutela, digamos, está transformando a Venezuela em uma espécie de protetorado, não formal, mas de facto. Então, é uma situação preocupante e o Brasil tem reagido com razão, com veemência, denunciando esses abusos e muito preocupados, estamos preocupados, assim como a Alemanha, com a destruição da ordem internacional. Eu diria que, apesar do apelo da Alemanha e do Brasil, o Trump já logrou destruir a ordem política internacional. Ele pôs por terra 80 anos de paz assegurados pelas Nações Unidas, pelos princípios das Nações Unidas, de respeito à soberania, não intervenção, não uso da força. Ele violou tudo isso e viola isso com muito prazer e está determinado a continuar. A qualquer momento, ele anexa a Groenlândia e pode agredir a Colômbia, Cuba, Nicarágua, etc., outros países, inclusive na América do Sul. Eu temo muito que essa frota poderosa continue continue próxima do Brasil, próxima do Atlântico Sul, no Caribe ainda por muito tempo, para servir de base também para operações militares contra outros países. Embaixador, boa tarde. Sakamoto aqui, obrigado aqui pela presença. Olá, embaixador, a declaração do líder alemão, ele pode ser encarada junto com claro, após ao bombardeio na Venezuela e sequestro de Maduro,
mas também diante de recentes declarações de Trump, que retomou a carga mostrando interesse de comprar ou ocupar militarmente, né, ou invadir a Groenlândia, né, que seria, na verdade, atropelar a OTAN, seria, na verdade, implodir a OTAN, porque é o desrespeito do artigo 5º, que garante que os membros se juntem para defender um outro membro em ataque. E, neste caso, é o principal membro que estaria atacando um outro membro da OTAN e entregando, de certa forma, a Europa à Rússia, né? Você tem toda a razão. O Trump, em relação à Ucrânia, está, na prática, entregando a Ucrânia à Rússia. Ele declara o hemisfério como zona de dominação americana e, implicitamente, ele deixa a Europa, não apenas a Ucrânia, à mercê de uma Rússia agressiva e expansionista. Assim como na Ásia, deixa uma certa liberdade para a China em relação a Taiwan. Então, o Trump já destruiu a ordem política internacional. A crítica contundente do alemão é muito válida, mas não muda os fatos e, infelizmente, nós vamos continuar ainda por 3 anos a aguentar ações drásticas, violentas, desrespeitosas do Trump. O Nas embaixador, Américas e alhures, mas sobretudo nas Américas, sim. o senhor considera que estamos vendo uma guerra? A gente pode falar que isso é uma guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela? Como é que o senhor classifica? Bom, a guerra já acabou porque eles lograram entrar em Caracas, tomaram Maduro. É verdade que o Trump ameaça uma segunda intervenção se a atual dirigente da Venezuela, Délcy Gonçalves, não se comportar bem. Mas eu não creio que haja necessidade nem condições para uma segunda intervenção armada. A Venezuela já está sob dominação prática dos Estados Unidos, o petróleo está na mão do Trump, a economia, o sistema político estão nas mãos dos Estados Unidos, agora com a ideia de 3 fases. É verdade que no final dessa longa transição, que ele diz que não tem tempo definido, haveria, em tese, uma evolução para a democracia. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, está deblaterando e tentando forçar uma aceleração do processo de redemocratização. Mas o Trump não valoriza a democracia em nada, nem nos próprios Estados Unidos, que ele hoje governa como um autocrata. Ele não valoriza a democracia no próprio país e menos ainda fora dos Estados Unidos. De modo que a perspectiva de um retorno da Venezuela à democracia é muito incerta, muito longínqua. Aliás, a gente está em contato neste momento, vai chegando aqui na nossa transmissão também, a Mariana Sanches, diretamente de Washington. O presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista, uma longa entrevista ao jornal The New York Times, e nessa entrevista ele diz que vai continuar, né, no comando da Venezuela por um longo período. Queria que você trouxesse um pouquinho quais são as últimas declarações de Trump a respeito da situação da Venezuela. Olá, Mariana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, inclusive a nossa audiência. É exatamente isso, Fabiola. O presidente, numa longa entrevista com o New York Times, afirmou que pode levar anos até que haja algum tipo de transição de governo na Venezuela e sugeriu que os Estados Unidos, então, ficarão no comando do país por um período bastante longo, que seria o período necessário para que fosse possível completar a exploração de petróleo que ele pretende fazer no terreno. Inclusive, ontem também Trump anunciou que com o dinheiro do petróleo, com o dinheiro possível, né, dessa exportação do petróleo venezuelano, a Venezuela comprará apenas produtos americanos, o que é uma engenharia econômica que nos lembra bastante do colonialismo de capitalismo mercantilista, né? Quando as metrópoles europeias impediam que os países latinos, suas colônias, fizessem comércio com qualquer
outro país do mundo. Enfim, vivemos isso com Portugal e Brasil muito claramente. E ontem Donald Trump, então, dizendo que a Venezuela será impedida de fazer comércio com outros países do mundo, claramente tentando retirar a Rússia e a China não apenas da venda de petróleo diretamente, mas como de qualquer outro mercado. A gente lembra que a Rússia é a principal fornecedora de armas, por exemplo, para a Venezuela. Portanto, a situação escala, não há nenhuma previsão aí de que a democracia ou a transição política, de a mudança de regime será priorizada por Trump em nenhum momento. E também não há, Fabiola, a gente não tem clareza do que acontecerá no terreno. Há uma pressão muito clara com o bloqueio naval para que o regime chavista, agora instalado a comando de Delcy, se mantenha obediente a Washington, mas os próximos passos, o que há de mais claro é sim a intenção de exploração do petróleo. Amanhã haverá uma reunião na Casa Branca com as petroleiras americanas para já operacionalizar investimentos em infraestrutura no terreno, mas sobre democracia isso claramente ficou para segundo plano. Embaixador, em relação a esses pontos, né, que a Mariana traz, o Trump afirmou que a Venezuela vai comprar apenas produtos norte-americanos, com o dinheiro do petróleo pago pelos Estados Unidos, né? Essas ilegalidades de Trump, o que pode freá-lo, hein? E o senhor acredita em uma possibilidade disso acontecer, de ele ser freado? Olha, infelizmente, ninguém tem condições de segurar o Trump nessas investidas. Ele não é apenas imperialista, ele é colonialista. Isso que ele está fazendo. O cerco, o fechamento da economia venezuelana apenas para os Estados Unidos é algo que aconteceu no século XIX. Algumas potências europeias faziam isso com países recentemente independentes, inclusive o Brasil, no caso da Inglaterra. Então, em suma, é uma situação muito grave, mas, infelizmente, eu acho que as loucuras do Trump não têm freio, nem nos Estados Unidos. Hoje, em algum momento, o Senado deve votar uma resolução tentando de poderes de guerra para tentar segurar a mão dele um pouco na Venezuela. Os democratas não têm maioria, dependem de conquistar pelo menos 4 votos de uma dúzia de republicanos que estão indecisos. Esta vez se vai acontecer. Mas mesmo que isso passe, veja bem, o Trump ignora solenemente decisões e ações do Congresso ou de qualquer outra pessoa ou entidade que tente freá-lo.